Bom dia a todos os irmãos que aqui estão presentes. Pode-se dizer que hoje, dentro do possível, temos uma igreja cheia. E bom dia também a todos aqueles que nos acompanham lá em casa e que nos acompanharam ao longo destes últimos dias. Nós tivemos o prazer de ter esta semana de oração, na qual fomos acompanhando e passando por vários temas, muitos deles bastante práticos, e chegámos ao dia de hoje. O dia de hoje com um tema mais um tema prático, mas ainda assim um tema que não deixa de ser difícil, como os outros. Eu confesso-vos um pouco da minha dificuldade com este tema, é porque quando se fala em viver no tempo do fim, é difícil descrever o que isso é, porque, de certa forma, nunca ninguém viveu no tempo do princípio. Como é que eu posso fazer uma comparação se eu não estive no tempo do princípio para saber o que é o tempo do fim? Eu sei que nós nos aproximamos do tempo do fim, mas o que era isso do tempo do princípio? Ou seja, eu só consigo perceber que de facto vivo no tempo do fim porque há um fator externo, algo que me diz que eu estou no tempo do fim. Neste caso, a Bíblia. Imaginemos o seguinte. A questão de vivermos no tempo do fim é como se nós entrássemos numa sala de cinema, num filme que já está prestes a chegar ao seu clímax, e nós víssemos apenas esta cena. Uma cena em que nós estamos atrás das linhas de um exército. Este exército prepara-se para a guerra. Há canhões, há tanques, armas, mísseis que estão a ser preparados. E nós vemos apenas este bocado do filme, apenas este trecho. E alguém chama-nos cá fora e pergunta-nos logo muito rapidamente: quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar a guerra? Nós não vimos o princípio, não vimos a parte do clímax e temos que responder a esta pergunta: quem vai ganhar a guerra? As imagens que ali coloquei são as imagens de Normandia, na altura da Alemanha nazi, em que eles se preparavam para aquilo que eles eventualmente esperavam ser um ataque final do inimigo. Aquele que eles chamavam inimigo, os aliados que estavam-se a aproximar e a preparar para o seu ataque final. E é um pouco este o panorama que eu tenho quando eu olho para os tempos em que vivo e os considero como o tempo do fim. Algo está prestes a acontecer. Eu estou na parte de trás das linhas de um determinado exército e a minha tarefa é avisar que o exército onde eu estou, onde eu vejo tudo a acontecer, é aquele que eventualmente irá perder a guerra. Esta é a dificuldade, esta é a resposta que nós temos que responder. Quem vai ganhar? E o que é que eu devo fazer para sobreviver a esta batalha final? Mas a Bíblia mostra-nos não só um filme, não é apenas algo baseado em factos verídicos. Ela mostra-nos mais do que isso, mostra-nos a história deste mundo, mostra-nos de uma forma resumida, é certo, focada num só povo, no povo de Israel, mas, portanto, eu posso olhar para a Bíblia e vê-la, em primeiro lugar, como um livro histórico. Ela conta-me o que aconteceu. Como um livro escatológico, conta-me o que vai acontecer. E também consigo ver um livro que usa muito os paralelismos, e ela ajuda-me a perceber como lidar com o que vai acontecer a partir do que já aconteceu. E é um livro também verdadeiro, porque temos Cristo que une as duas pontas. É por Cristo viver antes, no presente e no após, que eu posso olhar para a Bíblia como um livro verdadeiro antes, no presente, e que me pode dizer aquilo que irá ocorrer no final desta batalha. Mas se eu posso olhar para a Bíblia desta forma, eu tenho também que encontrar algo, uma história, alguma coisa na qual eu me possa basear e possa retirar lições para a forma como eu devo viver no tempo do fim. Para a forma como eu devo encarar o filme ou a batalha e conseguir responder à pergunta como sobreviver, como passar esta fase e salvar-me a mim mesmo e aos que estão comigo. O que é certo é que quando eu olho para a Bíblia há uma história que eu encontro que, de certa forma, essa pessoa viveu nos seus tempos do fim. Como cantámos no hino inicial, o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão. Eles estavam prestes a chegar à Terra Prometida. Para lá do Rio Jordão começava a Terra Prometida. E a primeira cidade que estava à sua frente era a cidade de Jericó. E acontece que a personagem de Raabe em Jericó, se Jericó acaba por representar a Terra Prometida, Raabe pode muito bem ser um paralelismo feito ao remanescente do tempo do fim. Vamos ver em que sentido é que isto pode ser feito. Como é que eu posso afirmar que Raabe é um equivalente ao remanescente no tempo do fim e, por inerência, Jericó ser a terra prometida? Bom,
primeiro aspecto é que Raabe não merecia aquela salvação. Ela era uma prostituta, sim, e ela não estava num papel, numa posição de poder receber algo para o povo de Deus. E ainda assim foi salva. Estas são as primeiras características. Mas vamos recapitular a história de uma forma rápida. Portanto, o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão e Jericó, conta-nos, de certa forma, os achados arqueológicos, que era uma cidade, chega-se à conclusão, militar. Era uma cidade fortemente protegida, estava guardada por um exército, ou pelo menos por um posto militar, e, portanto, a dificuldade iria ser enorme em ali entrar. Mas o povo de Israel não temeu nesta fase. A primeira coisa que Josué fez foi enviar 2 espias, e esses 2 espias, acaba por nos contar a Bíblia, que de noite entraram em casa de Raabe. Raabe, sabendo que eles corriam perigo ali, escondeu-os no eirado, ou seja, na parte de cima da casa, ela escondeu estes 2 espias. E quando os guardas vieram à procura dos espias, ela acaba por dizer que eles já não estavam ali, não sabiam de onde é que eles vinham, acabou por indicar um caminho provável por onde eles tivessem fugido, e os guardas do rei de Jericó vão atrás deles por um outro caminho que não a casa de Raabe, e eles ficam assim em segurança. Raabe aproxima-se dos 2 espias e diz: vocês correm perigo aqui, vocês têm que sair daqui, mas ainda assim, Raabe diz uma coisa interessantíssima. Ela mostra que o povo de Jericó tem a plena noção do que os espera. Apesar de ser esta cidade fortemente guardada, eles têm perfeita noção do que é que vai acontecer, e já lá vamos a seguir aos textos bíblicos. E ela diz o seguinte: já que nós vamos ser destruídos e esta terra vos foi dada por Deus, salvem pelo menos a mim e à minha família, àqueles que estão comigo, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, às minhas irmãs. Por favor, dê-nos essa benesse. E os 2 espias fazem uma promessa. Eles dizem: sim, nós vamos fazer isso, nós pagamos com a vida se isso não acontecer, mas pediram uma coisa a Raabe: prende um cordão na mesma janela pela qual nos fizeste descer, nos fizeste fugir. E assim Raabe pô-los em segurança. Eles acabaram por se esconder durante 3 dias, foram posteriormente até ao povo de Israel, disseram a Josué que aquela terra foi-lhes dada por Deus, e assim Josué pôde avançar. Mas, como dizia há pouco, Jericó acaba por ser uma comparação da nossa terra. Como assim? Jericó, ao fim e ao cabo, fazia parte da terra prometida, sim ou não? Jericó estava dentro de Canaã. Jericó já estava na terra prometida e Raabe vivia naquela terra, naquele local geográfico que era a terra prometida. Não estava, era, de acordo com aquilo que Deus queria para aquela terra. Vamos a Josué 2 e vamos permanecer em Josué 2 porque os outros textos eu vou rapidamente, já tenho aqui marcados, porque hoje, à 13h temos de estar em casa, não é? E então vamos permanecer em Josué e os outros textos eu vou lendo e comparando de que forma é que eu posso afirmar que Jericó era a terra prometida e acaba por ser uma comparação com a terra dos nossos dias, a terra no tempo do fim. E por sua vez, como é que Raabe pode ser o remanescente? Sabem porque é que isto é importante? É porque se eu conseguir olhar para Jericó, para Canaã como a terra prometida, eu consigo assim olhar para Raabe como um remanescente e retirar lições de como viver no tempo do fim. Porque é essa, ao fim e ao cabo, a pergunta que nós temos de responder. A batalha vai acontecer. Como sobreviver a essa batalha? Então, primeiro vamos concentrar-nos em Jericó, na terra prometida. Essa terra era Canaã. E a Bíblia diz-nos em Apocalipse 21 o seguinte. Apocalipse 21, no versículo 1 ao versículo 3, diz-nos o seguinte. Era João que estava a ver um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Portanto, João, que estava na ilha de Patmos, na terra, viu uma cidade descer do céu e ela estava ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E então ouviu uma grande voz vinda do trono, vinda do céu, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, Canaã representava geograficamente a terra prometida para o povo de Israel. E a nossa terra hoje, onde nós já estamos, apesar de sermos o remanescente, nós já habitamos naquela que é a terra prometida, que ainda não está de acordo com como Deus quer. Mas é aqui, geograficamente, a terra prometida. Esta é a primeira comparação, mas há mais.
Jericó estava avisada, a cidade estava avisada, pelas próprias palavras de Raabe nós vemos, do que é que lhes iria acontecer. E por outro lado também tiveram a oportunidade de arrependimento. É mais subtil estas duas questões, mas vamos ver em primeiro lugar porque é que Jericó estava avisada daquilo que lhes iria acontecer. Em Josué 2, no versículo 9 diz o seguinte, e estas são palavras de Raabe aos espias, quando os tinha escondido em casa. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, pelas palavras de Raabe, e ela fala no plural, nós vemos que não só ela, como todo o povo, temia a presença de Israel e sabiam perfeitamente aquilo que lhes iria acontecer. Mas em segundo lugar há uma segunda afirmação. É que a cidade de Jericó teve a oportunidade de arrependimento. E como é que nós podemos ver isto? Como é que nós podemos ver que eles tiveram uma oportunidade de salvar as suas vidas? Reparem, depois de, avançando um bocadinho no tempo, Israel ter conquistado Jericó, logo a seguir houve uma segunda cidade, chamava-se Ai, que também foi conquistada. E quando Israel começou a entrar desta forma na Terra Prometida, os povos ali à volta, e nós vemos isso no capítulo 9, começaram a perceber se tinham poucas hipóteses se lutassem contra Israel cidade a cidade, se os deixassem ir cidade a cidade conquistando. Então o que é que fazem os povos ali à volta? No capítulo 9 diz-nos o seguinte: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam de além do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, e depois no meio de todos estes povos, os heteus, os amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, eles juntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e Israel. Eles viram que as suas hipóteses eram poucas e juntaram-se. Mas como é que eu vejo que havia oportunidade de arrependimento? É que no versículo 3 diz o seguinte: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Nós não vamos ler mais no capítulo 9, mas todo o resto do capítulo nós percebemos que estes moradores de Gibeão tentaram aproximar-se de Israel num tom de negociação, não de confronto. Eles tentaram negociar a sua vida e a sua salvação. No capítulo 9 nós vemos que eles fizeram de uma forma mentirosa. Eles tentaram mentir sobre quem eram, sobre aquilo que precisavam, tentaram desta forma salvar a sua vida. Mas vemos no versículo 24 a resposta que depois, ali está mal, é de 24 a 26, a resposta que Josué deu a estes moradores. Ele disse-lhes o seguinte: quando eles foram apanhados, perceberam que estavam a mentir para tentar salvar-se, Josué disse-lhes o seguinte. Desculpem, primeiro eles responderam a Josué porque é que estavam a mentir e disseram: é que nos anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a teu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores diante de vós. E por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vocês é que nós fizemos isto, é que nós mentimos e tentámos salvar a nossa vida. No versículo 25 vemos a resposta de Josué. Desculpem, no versículo 26, eles dizem que estamos na tua mão, Josué, nós estamos na tua mão, trata-nos como te parecer bom e reto. E Josué disse-lhes o seguinte: assim lhes fez e os livrou das mãos de Israel e não os mataram. Ou seja, da mesma forma como os moradores de Gibeão, aqueles povos tiveram a oportunidade de se entregar ao povo de Israel e não procurar o confronto. E portanto Jericó, à semelhança da terra dos nossos dias, do fim dos tempos, não só está avisada, como tem uma oportunidade de arrependimento, de se entregar a Deus, de seguir a sua palavra. Mas há mais comparações. De uma forma irónica, Jericó também estava confinada naquele momento. Quando o exército de Israel se aproxima de Jericó, e nós vemos isso no capítulo 6, que é quando Israel já está às portas de Jericó, o primeiro versículo diz-nos o seguinte: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, se calhar até cumpriam melhor o confinamento do que nós. Não saíam nem entravam da cidade. O medo era tal que eles estavam naquele momento confinados, de certa forma à semelhança da nossa terra no fim dos tempos. Mas continuamos. Jericó iria ser destruída pelo fogo. Nós vemos isso quando acontece a batalha, em Josué 6, 24. Diz-nos o seguinte: a cidade e tudo quanto nela havia queimaram-no.
Ou seja, aquela cidade não só foi destruída, não só as suas pedras foram ao chão, como também foi queimada. E isto assemelha-se muito à terra do final dos tempos. Em 2 de Pedro 3,7, diz-nos o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. E continuamos. Jericó, como a nossa terra no final dos tempos. Uma última comparação. O próprio rei de Jericó, quando soube da presença, quando foi avisado da presença dos espias, ele decidiu persegui-los. Ele opôs-se à presença dos representantes do povo de Deus. Nós vemos isso quando, no capítulo 2, nos fala sobre a entrada dos espias em Jericó. Diz o seguinte: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ou seja, de uma forma semelhante, nós vemos que na altura houve perseguição àqueles que eram representantes do povo de Deus. Da mesma forma, nós vemos isso em Apocalipse 12. E aqui poderíamos usar uma série de versículos para mostrar esta parte. A perseguição ao remanescente do fim dos tempos vem retratada em muitas profecias que a Bíblia nos deixa. Mas em Apocalipse 12, 17 diz-nos digamos que é um versículo icónico para o remanescente do tempo do fim. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Muitas outras comparações poderíamos fazer acerca da forma como o povo se aproximou de Jericó, a forma como foi por intervenção divina que Jericó foi destruída, a forma como Raabe geriu toda aquela situação. Mas se nós olharmos para Raabe como o remanescente no tempo do fim e Jericó para a nossa terra, na qual nós habitamos, nós podemos tirar a seguinte conclusão: é que eu posso olhar para Raabe, ver como ela agiu, ver como ela geriu aquela situação e daí retirar lições para a minha vida hoje, como eu devo viver no tempo do fim. Esta é a pergunta que nós temos que responder. Agora sim, vamos ao capítulo 2 e focar-nos no capítulo 2 de Josué. Nós aqui vamos olhar para a forma como Raabe lidou com os espias e quais foram os 3 passos que Raabe fez. No versículo 8, Raabe teve uma primeira ação. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Raabe aproximou-se daqueles que representavam o povo de Deus. Ela aproximou-se daqueles que tinham conhecimento da palavra. E ela fê-lo subindo ao eirado. Na minha vida, como habitante da terra no tempo do fim, a primeira coisa que eu devo fazer é subir. Subir até à presença de Deus e poder estar em contacto com Ele, em oração com Deus, e assim poder receber instrução da parte do alto. Em segundo lugar, aquilo que Raabe fez foi dizer o seguinte: reconhecer Deus como o Criador. Ela disse o seguinte, do versículo 9 ao versículo 11 nós vemos isso, e ela diz o seguinte aos espias, no versículo 11: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aqui Raabe faz nada mais, nada menos do que reconhecer Deus como o Criador. Criador dos céus, Criador da terra. Reconhecer a sua lei como a lei dos céus, a lei da terra. Uma lei eterna que vem desde antes do filme ter começado e que vai até depois do filme ter acabado. E Raabe faz uma última coisa. Ela não trabalha só por si, ela trabalha também pelos que estão perto de si. Ela suplica pelos seus e pelos seus familiares, por aqueles que estão mais perto. Ela, ao aproximar-se desta forma, ela trabalha por aqueles que estão ao seu redor, não se esquecendo que não era só ela a única que podia receber aquela palavra e aquela salvação. Então ela suplicou. Ela subiu até à presença de Deus, ela reconheceu Deus como o Criador e ela suplicou pelos seus, por si e pelos seus. Deixem-me deixar aqui uma pequena nota. Já viram que em tempos de crise, e não é este o único tempo de crise que aparece na Bíblia, em que os personagens passam por um momento de crise, os pequenos grupos costumam funcionar. Raabe trouxe algumas pessoas para dentro da sua casa e foi ali que eles ficaram e permaneceram pacientemente. Foi isto que os espias lhes disseram. Os espias disseram 3 coisas a Raabe.
Em primeiro lugar, eles prometeram com a sua própria vida que se a promessa que eles fizeram não corresse bem, eles dariam a sua própria vida. Felizmente para estes espias não foi preciso dar a vida, mas para Cristo, que prometeu com a sua própria vida que se alguma coisa corresse mal, Ele a daria, Cristo deu por nós a sua vida. Os espias disseram a Raabe: pendura este fio escarlata na mesma janela pela qual nos fizeste fugir. E da mesma forma existe o sangue de Cristo, que me une a mim à sua palavra, que me une a mim à salvação. E este fio representava esta união que devia haver entre Raabe, a união que deve haver entre o remanescente no tempo do fim e Deus. E em último lugar, permanecer em casa, no versículo 19. Permanecer em casa no sentido em que eu e aqueles que me estão próximos devemos adorar o nosso Deus, procurá-lo e encontrá-lo em casa. Para aqueles que possam estar mais atentos, não sei se reconheceram aqui de certa forma a presença da mensagem dos 3 anjos, como adorar o Deus acima de todas as coisas, sair da Babilónia, neste caso sair de Jericó, apesar de permanecer lá dentro, e em último lugar, o adorar a Deus, a sua lei e seguir a sua palavra. Qual foi a resposta de Raabe a todas estas coisas? Como é que Raabe, então, perante esta situação, ela respondeu àquilo que os espias lhe tinham dito? Ela decidiu obedecer. Pela fé, porque ela ainda não tinha visto povo algum perante Jericó. Mas ela, pela fé, decidiu obedecer àquilo que os espias tinham dito. E essa fé lhe foi imputado por justiça. Um pouco à semelhança de como Abraão fez em Gênesis 15:6. E se quiséssemos ir um pouco mais à frente na Bíblia, em Hebreus, quando Paulo decidiu mencionar as pessoas que são os heróis da fé, ele não se esqueceu de Raabe. Reparem que isto é muito significativo, é porque Paulo, para as pessoas, para os pré-diluvianos, mencionou 3. Mencionou Abel, mencionou Enoque e mencionou Noé. Nos pós-diluvianos mencionou o pai da fé, Abraão, Isaac, Jacó, José, e depois são mais 2 pessoas, Moisés e Raabe. Decidiu deixar Raabe como um exemplo de alguém que teve fé e que isso lhe foi imputado por justiça. A fé salvou-a e ela não deixou de seguir a palavra de Deus. Ela aproximou-se do símbolo de Cristo, do símbolo do sangue de Cristo, e sobreviveu aos tempos do fim, salvando-se a ela e aos que estavam com ela. E esta manhã, nós temos o privilégio de assistir ao pendurar mais recente de um cordão escarlata à janela de alguém. A Inês Tavira, ao tomar a decisão de se batizar, ela afirmou publicamente, não só perante nós, como perante aos que estão lá em casa e a Deus e aos seus exércitos, que quando vierem a esta terra para a conquistar, ela e a sua casa, seu pai, sua mãe, suas irmãs, farão parte daqueles que se identificam com o povo de Deus. Com aqueles que querem habitar no povo de Deus, nesta terra, nesta nova terra. E é com este cordão escarlata, amarrado a Cristo, que aguarda por este tão maravilhoso dia, pelaquela gloriosa manhã.